O vídeo de hoje vai falar sobre um episódio descrito em 1 Samuel capítulo 28, no qual Saul vai de encontro a uma médium e a mesma evoca a Samuel. E a pergunta é a seguinte: será que o espírito que subiu ali era o espírito ou a alma de Samuel? Antes de tudo, vamos contextualizar o relato de 1 Samuel capítulo 28. Samuel já havia morrido. Saul havia eliminado todos os médiuns espíritas da terra de Israel. Os filisteus se ajuntaram em batalha para guerrear contra Israel, e Saul temeu muito. Saul buscou ao Senhor, porém Deus não lhe respondia de forma alguma. Devido Deus não lhe responder, ele teve a ideia de consultar uma médium, como se fosse o centro espírita nos dias de hoje. A mulher então lhe disse: "A quem te farei subir?" E disse ele: "Faze-me subir a Samuel." 1 Samuel, capítulo 28, versículo 11. Diz então a Bíblia: vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: "Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul." 1 Samuel, capítulo 28, versículo 12. Vem a pergunta. A Bíblia diz: vendo, pois, a mulher a Samuel. E aí, era ali realmente o espírito ou alma de Samuel? Para completar, a Bíblia diz também, no mesmo capítulo: Samuel disse a Saul: "Por que me inquietastes, fazendo-me subir?" 1 Samuel, capítulo 28, versículo 15. Então disse Samuel, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 16. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 20. De acordo com as passagens que lemos até agora, parece óbvio que ali realmente era Samuel. As afirmações são bem claras. Contudo, antes de tomar essa conclusão, vamos a outro relato que se encontra no mesmo livro, descrito no capítulo 16. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: "Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e te acharás melhor." 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 e 16. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Então, será que Deus tem maus espíritos e envia os mesmos para atormentar as pessoas? Será que a Bíblia estaria entrando em contradição? Pois a mesma diz: "E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas." 1 João, capítulo 1, versículo 5. Se em Deus não há trevas, como que ele pode ter um espírito mau e enviar o mesmo para atormentar uma pessoa? Irmãos, aqui está a questão. Tanto em 1 Samuel capítulo 16, como em 1 Samuel capítulo 28, o autor está pondo o relato como visto pelos que o presenciaram, isto é, as pessoas que viram Saul sendo atormentado por um demônio, pensavam que tal demônio era um enviado de Deus, e estava a serviço de Deus. E o autor do livro descreveu tal fato como os envolvidos ouviam, pois há diversas passagens bíblicas que provam que em Deus não há trevas, e ele não tem parte nenhuma com o mal. O mesmo ocorre em 1 Samuel capítulo 28. O autor está escrevendo o ocorrido sob a perspectiva de Saul e da médium, pois há diversas passagens na Bíblia que mostram que quem morre está inconsciente, em sono profundo, aguardando a volta de Jesus. Vamos então aos fatos que mostram que quem apareceu a Saul não foi Samuel,
mas sim Satanás ou um demônio, os quais, como veremos adiante, têm o poder de se transfigurar em qualquer forma ou pessoa que eles queiram. Vamos aos fatos. Samuel era um profeta fiel a Deus. Se ele era fiel em vida, será que ele se tornaria infiel em morte? Pois a Bíblia diz: entre ti não te achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 e 11. Preste atenção, essas passagens condenam qualquer tipo de mediunidade. Será que Samuel seria infiel a Deus após a morte? Será que Deus usaria um método que ele desaprova para enviar uma mensagem para Saul? Lembrem-se, como relatado em 1 Samuel capítulo 28, versículos 6 e 15. Deus não lhe respondia nem por sonhos, nem através de profetas, nem por Urim ou Tumim. Isto é, Deus não respondeu por meio de seus profetas, nem pelos meios que ele aprova e usa, mas respondeu por meio de uma prática condenada por ele e através de uma pessoa que, de acordo com as passagens que lemos acima, foi usada por Satanás? Será que Deus entraria em contradição? Será que Deus usaria um método que ele mesmo condena para se comunicar com Saul? Talvez alguém possa dizer, Deuteronômio capítulo 18, versículo 11 diz, nem quem consulte os mortos. E se diz, nem quem consulte os mortos, é porque os mesmos podem se comunicar e podem entrar em contato com os vivos, pois como Deus proibiria a consulta a algo que não existe? Irmãos, se realmente os mortos estivessem conscientes, interagissem, estivessem existindo em outra dimensão, Deus jamais colocaria essa proibição, pois que mal haveria eu me comunicar com minha querida avó, meu avô, meus tios, amigos, etc., que já morreram? Que mal haveria eu me comunicar com minha querida avó, meu avô, meus tios, amigos, etc., que já morreram? Eles me trariam mensagens de conforto, paz e sabedoria. O motivo pelo qual Deus condena sessões espíritas é porque os mortos, como já falado nesse vídeo, estão em um estado de inexistência, inconsciência e sono profundo até a volta de Jesus. E quem aparece nessas sessões são anjos caídos ou o próprio Satanás, como dito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Outra prova que quem apareceu a médium não foi Samuel, mas sim Satanás, ou um demônio transfigurado é: assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Vejam, a Bíblia computa a consulta a médium como uma transgressão, e tal transgressão como a gota d'água que causou a morte de Saul de forma trágica. Será que Samuel se envolveria em uma transgressão que foi a gota d'água? Irmãos, devemos estudar a Bíblia como um todo, comparando passagem com passagem. No relato de 1 Samuel capítulo 28, acontece o mesmo que acontece em Gênesis capítulo 3, onde a Bíblia diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Contudo, serpentes não falam. E quem realmente falou ali foi Satanás. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Isto é, se pegarmos Gênesis capítulo 3, versículo 4, isoladamente, a conclusão que chegamos é que a serpente falou. Contudo, se estudarmos a Bíblia por completo,
vemos que ali foi a primeira sessão espírita de todas. E quem falou ali foi Satanás. Irmãos, se você quer saber mais sobre o que acontece após a morte de acordo com a Bíblia, assista aos outros vídeos do canal. E se quiser se aprofundar mais, assista a série Alma. Será que temos uma? Do canal Everton Ricardo, que está na descrição do vídeo. Tal série esboça o assunto de forma mais aprofundada.